Subseção 10. Da licença especial. Artigo 80. Ao funcionário ocupante de cargo efetivo, é facultado gozar licença especial, com remuneração. Inciso 2º. Para atender ao menor adotado, em idade pré-escolar, pelo prazo de 3 meses. Inciso 3º. Para atender, em parte da sua jornada de trabalho, ao excepcional sob sua guarda, pelo prazo de 1 ano, podendo ser renovada. Parágrafo único. Os afastamentos previstos nos itens 2º e 3º deste artigo são privativos de funcionários do sexo feminino. Seção 6ª. Ponto da remuneração. Artigo 81. Remuneração é a retribuição mensal paga ao funcionário pelo exercício do cargo, correspondente ao vencimento e vantagens pecuniárias. Parágrafo único. Fica assegurado o salário mínimo profissional de acordo com o fixado em lei. Artigo 82. Vencimento é a expressão pecuniária do cargo, consoante nível próprio, fixado em lei. Parágrafo único. Para efeito de progressão por merecimento. Artigo 83. Vantagens pecuniárias são acréscimos ao vencimento constituídos em caráter definitivo, a título de adicional, ou em caráter transitório ou eventual, a título de gratificação. Parágrafo único. Para os efeitos deste estatuto, designa-se por vencimentos a soma do vencimento aos adicionais. Artigo 84. Consideram-se adicionais as vantagens concedidas ao funcionário por tempo de serviço, pela produtividade e pela representação do cargo. Parágrafo 1º. O adicional por tempo de serviço será concedido à base de 6% do vencimento acrescido dos adicionais pela produtividade e pela representação do cargo, e das gratificações de função, das previstas nos itens 1º, 7º e 8º do artigo 85, e nos parágrafos 1º e 2º do artigo 92, por triênio, até o máximo de 12. Parágrafo 2º. Os adicionais pela produtividade e pela representação do cargo serão concedidos na forma das leis e regulamentos que os admitirem. Artigo 85. São concedidas ao funcionário as seguintes gratificações. Inciso 1º. Pelo exercício de função de confiança. Inciso 2º. Pela participação em grupos de trabalho ou estudo, nas comissões legais, e em órgãos de deliberação coletiva. Inciso 3º. Pela prestação de serviço extraordinário. Inciso 4º. Pela ministração de aulas em cursos de treinamento. Inciso 5º. Pela participação em banca examinadora de concurso público. Inciso 6º. Natalina. Inciso 7º. Pela prestação de serviços em locais insalubres, vetado, e com risco de vida. Inciso 8º. Pelo desempenho de atividade especial. Artigo 86. A gratificação prevista no item 1º, do artigo anterior, terá seu valor fixado em lei. Parágrafo 1º. Os valores das gratificações previstas nos itens 2º, 4º e 5º, do artigo 85, serão fixados por unidade de tempo previsto, ou pela presença nas sessões. Parágrafo 2º. A gratificação prevista no item 7º, do artigo 85 desta lei, será concedida no valor de até 50% do vencimento do servidor, que efetivamente trabalhe em local insalubre e, ou com risco de vida, comprovado pelo laudo técnico oficial. Parágrafo 3º. A gratificação pela prestação de serviço extraordinário será calculada por hora de trabalho, levando-se em conta a remuneração, acrescida de 30%. Artigo 87. A gratificação natalina será paga no mês de dezembro de cada ano, e seu valor será calculado proporcionalmente aos meses de efetivo exercício, vetado.
Parágrafo 1º. A fração igual ou superior a 15 dias de trabalho será vida, como mês integral para os efeitos deste artigo. Parágrafo 2º. A gratificação natalina é devida ao funcionário exonerado na razão de 1/12, 1/12, da sua remuneração, paga no ato da despedida. Artigo 88. Para o pessoal inativo, a gratificação natalina corresponderá ao valor do vencimento, que integrou o respectivo provento, com os reajustes supervenientes. Artigo 89. A remuneração do funcionário, que executar trabalho noturno, será acrescida de 25%, observado o disposto no artigo 30 deste Estatuto. Parágrafo 1º. A hora noturna será considerada de 52 minutos. Parágrafo 2º. O acréscimo nos vencimentos previsto neste artigo será concedido na forma do regulamento próprio. Artigo 91. As gratificações previstas no artigo 85 desta lei não se incorporam para quaisquer efeitos ao valor da remuneração normalmente percebida pelo servidor. Artigo 92. O funcionário perderá os vencimentos do cargo efetivo quando nomeado em comissão, ressalvado o direito de opção, sem prejuízo de eventual gratificação. Parágrafo 1º. A gratificação a que se refere este artigo é de 40% do vencimento do cargo em comissão. Artigo 93. O funcionário perderá: inciso 1º, os vencimentos do dia, quando faltar ao serviço. Inciso 2º, 1/3 dos vencimentos do dia, quando comparecer ao serviço com atraso máximo de até 30 minutos, ou quando se retirar antes de terminado horário de trabalho. Inciso 3º, 2/3 dos vencimentos, configurada a hipótese do parágrafo único, do artigo 19, deste Estatuto. Artigo 94. A procuração para efeito de recebimento de remuneração ou proventos somente será admitida quando o funcionário se encontrar fora da sede do seu serviço ou estiver impossibilitado de locomover-se. Artigo 95. As reposições e indenizações à Fazenda Pública Estadual devidas pelo funcionário serão descontadas em parcelas mensais, não excedentes a 10ª parte dos vencimentos, exceto quando se tratar de ajuda de custo e diárias. Parágrafo único. Não haverá desconto parcelado, quando o funcionário solicitar exoneração, for demitido ou abandonar o cargo. Artigo 96. A remuneração atribuída ao funcionário não será objeto de arresto, sequestro ou penhora, salvo quando se tratar de prestação de alimentos, de reposição ou de indenização à Fazenda Pública, não sendo permitido gravá-la com descontos, ou cedê-la, senão nos casos previstos em lei. Artigo 97. Será permitida, mediante autorização do funcionário, em folha de pagamento, bem como seu cancelamento a pedido, a consignação de prestação ou compromissos pecuniários assumidos com associações de funcionários, entidades beneficentes e securitários, ou de direito público.